É com você que a gente quer falar hoje. Isso? Você mesmo. Você com que tá... quem? Aquele ali, ó. Com você? Isso, exatamente. Legal. Se você está trabalhando... Quem é você? Se você está trabalhando, se você está estudando, seja lá o que você estiver fazendo, para tudo e foca nesse vídeo. Para. A gente está aqui hoje para fazer alguns esclarecimentos com relação ao nosso projeto, certo, André? Certo. Que a gente vem recebendo alguns comentários. Alguns feedbacks sobre os nossos episódios. Isso, principalmente do podcast. Olha, se você está acompanhando a gente só aqui no YouTube, acesse agora lá, dogrego.com. Lá a gente tem uma seção só de podcasts, tá? Onde lá são vários, para quem você que não sabe o que é um podcast ainda, podcast na verdade... O que é um podcast, Rafael? Você viu, né? Complica na hora, né? Eu não sei, velho. O que é? Explica pra mim. Podcast, ele se baseia muito numa rádio, só que não é em tempo real. Na verdade, são episódios de áudios gravados, onde a gente disponibiliza no site, onde você pode estar acessando o site e ouvir, ou você pode também estar acessando através de aplicativos para podcast, que hoje todo smartphone aí já tem. Legal. Tá? Então nós não temos só aqui o canal no YouTube, você pode acessar o nosso site e estar acompanhando os podcasts. Então, com relação a esses nossos episódios do podcast, a gente vem trazendo vários assuntos ali, e determinados assuntos envolvem, obviamente, a igreja, porque nós somos... fazemos parte da igreja, nós congregamos numa igreja local, né? E algumas pessoas vêm fazendo alguns tipos de questionamento pra gente, a gente gostaria de esclarecê-los aqui para vocês hoje, né, André? Justamente. Primeiro que a gente quer esclarecer que o do grego não é um ministério, o do grego não é uma ação social, o do grego não é nada que se envolva como uma instituição, embora que todos nós, integrantes do grego, nós somos da mesma denominação e da mesma igreja local, temos basicamente quase que o mesmo conceito do que é o evangelho. Nós somos um projeto entre amigos que tem o interesse do que, Rafael? O nosso interesse é mostrar, principalmente para a galera jovem, que a teologia em si ela não é um negócio chato, algo maçante, né? Enfadonho, um negócio... Isso. eu não quero saber de teologia. Fala de teologia, o cara pensa, esse negócio de estudar a Bíblia, esse negócio é chato. Não! A ideia do grego é trazer para vocês justamente essa outra face de que, estudando teologia de uma forma que nem o nosso lema mesmo, né? Teologia descontraída é a nossa seriedade. Ou seja, a gente de uma forma descontraída, quem ouve já acompanha os nossos podcasts, você vê que a nossa edição é feita justamente para trazer um pouco de humor junto com um assunto sério, entendeu? A gente tem, graças a Deus, a gente tem conseguido separar uma coisa da outra, entendeu? Então, isso traz uma certa descontração que torna atrativa a teologia para vocês. Porém, é importante que os nossos ouvintes entendam que eu, Rafael Pavanello, eu tenho uma opinião sobre um assunto que às vezes o André Lourenço aqui, pode ser que a opinião dele seja diferente. E pode ser que a nossa opinião seja diferente da nossa igreja a qual nós congregamos. Entendeu? A gente não está aqui para defender a minha opinião ou para defender a opinião do André ou para defender a posição da igreja, não. Nós trabalhamos nos nossos episódios expondo os assuntos e a gente traz base bíblica para isso, onde a gente expõe as ideias e a forma como nós enxergamos determinados tipos de assuntos, né? Na verdade, nós já falamos isso em algumas gravações, que nós não nos consideramos os detentores da verdade. Isso é importantíssimo. A nossa intenção é discutir determinados assuntos e na maioria das vezes nós estudamos para discutir sobre isso, trazer à luz o que nós entendemos como indivíduos e também, no máximo possível, à luz das escrituras. E vamos ter coisas que nós vamos concordar em tudo. Já teve podcast que a gente lançou pauta e nós entendemos que a pauta tinha que traçar de tal maneira concordando em tudo. Sim. Existem podcasts que dois concordam com outros dois, e existe podcast que nenhum concorda com ninguém. Porque a nossa intenção não é fechar um ponto definido, não é falar que o que a gente ensina aqui é a verdade absoluta e todo mundo que pensa diferente da gente está errado. A nossa intenção é expor como nós pensamos como indivíduos, isso é muito importante, como pessoas, como seres singulares, que nós temos pensamentos diferentes, embora sejamos da mesma denominação, temos criações diferentes. A nossa intenção é falar o que nós entendemos sobre determinados assuntos e incentivar você, querido ouvinte, a ir buscar mais. Nós não vamos pôr um ponto final nos assuntos que nós pautamos aqui. Esse ponto é importantíssimo, porque é importante, ouvinte, que você saiba que nós não estamos aqui para fechar e amarrar as pontas.
A gente sempre que está tratando de um assunto, esse foi um dos questionamentos que tivemos, mas vocês não concluíram, não falaram o que é para fazer. Lógico, a gente não está aqui para falar o que você tem e o que você não tem que fazer. Nós trazemos o assunto, abrimos um pouco a pauta, discutimos os detalhes desse assunto. No final, às vezes, nós damos a opinião de cada um aqui no particular. E aí, meu irmão, você precisa fazer a sua parte, estudar, ler e se definir, e entender aquilo que a gente está falando, entender aquilo que você conseguiu através da sua pesquisa, da sua informação, do seu estudo e chegar numa conclusão para você. Nós não queremos amarrar as pontas aqui. O André disse perfeitamente, nós não somos detentores da verdade e nem esse é o nosso objetivo. A gente está aqui para expor assuntos na qual a gente estuda, como já foi dito aqui, nós fazemos uma pauta e a gente coloca aqui a opinião dos participantes do podcast. Conclusão, às vezes ela é óbvia, às vezes nós damos essa conclusão, às vezes não. Às vezes é preciso que cada um reflita mais e você, principalmente que está nos assistindo, está nos ouvindo, faça a sua reflexão, faça o seu estudo e chegue também a um acordo, né, com você, obviamente com base bíblica. A gente sempre, dificilmente os nossos podcasts são de opinião própria, sempre a nossa opinião está baseada na Bíblia. E nós queremos que você também faça isso. Na verdade, né, o grande desejo do nosso coração é que o ouvinte ele tenha um incentivo para poder se interagir com a Bíblia também, né? Esse é o aspecto. Você ouve o nosso episódio e você não precisa concordar com ele. Sim. Porque nós queremos que você vai ler a Bíblia, que você vai estudar sobre o assunto e que depois você chegue à sua própria opinião. Sim. Não é à toa que nós temos só uma seção lá de comentários, sim, onde nós abrimos, nós cansamos de falar isso em todos os episódios, nos vídeos. Olha, e a sua opinião, qual é? Coloque aqui nos comentários. Se você discorda da gente, coloque nos comentários, porque a gente quer abrir isso, a gente quer discutir, a gente quer dialogar, na verdade, para poder chegar num consenso melhor, alimentar, ter mais conhecimento. Isso é muito importante. O que nós entendemos é bem simples. Nós entendemos que nós precisamos da teologia, sim, para viver com Deus, para conhecer a Deus, para caminhar com Deus. Essa nossa teologia ela tem que se tornar prática, ela tem que se tornar vida. E para você estudar teologia, você não precisa ser um teólogo. Nós não somos teólogos, embora que nós estudemos teologia sim, estudamos em lugares até lugares talvez, acredito eu, que conceituados no meio reformado, inclusive. Então, assim, não somos teólogos, não somos formados, não nos consideramos como tais. Sim. Mas o que nós também incentivamos é que não precisa ser teólogo para estudar teologia. Na verdade, André, qualquer pessoa, numa rodinha, numa mesa de bar, qualquer coisa que você começar a falar sobre a Bíblia, sobre Deus, você já está fazendo teologia. Justamente. A questão é se essa teologia é boa ou é ruim. Isso daí. Essa é a questão. E isso vai definir você, se você estuda ou se você não estuda. Então o nosso incentivo é que você tenha esse amor pela teologia, porque teologia todo mundo faz, entendeu? Independente de como ou aonde, você sempre está fazendo teologia quando está falando de Deus. Então é preciso que nós tenhamos uma base, um fundamento, um conhecimento, para que a nossa teologia não seja ruim. Justamente. Então, só para resumir e fechar esse nosso esclarecimento, nós explicamos para vocês que o do grego ele não é um ministério, ele é um projeto para eclesiástico, que trabalha em paralelo, de iniciativa de amigos que entenderam que estudar teologia faz bem e queria incentivar outros a fazer isso também, de maneira descontraída. Esclarecer que nós não somos detentores da verdade e não queremos encerrar um determinado assunto. E também de que nem sempre nós vamos concordar, embora que nós fazemos parte da mesma denominação e da mesma igreja local. Porque é comum isso, você precisa concordar, querido ouvinte, no meio que você está na sua igreja, você precisa concordar na sua igreja nos ensinamentos e nas doutrinas de coisas essenciais. Que são de coisas primárias, né? A critério sobre a salvação. Isso é fundamental. A Bíblia vai retratar de início ao fim sobre a salvação. Isso é um tema central do Evangelho de Deus. E isso sim você precisa concordar inteiramente com o que a tua igreja ensina, principalmente sendo bíblico. Pontos secundários, você não tem essa obrigação de concordar, como nós não concordamos às vezes entre nós. O que nós queremos, mais uma vez, é incentivar vocês a ter um apreço pela palavra de Deus, a querer conhecer mais a Deus, buscar um maior conhecimento das Escrituras Sagradas e, conhecendo mais a Deus, melhorando a sua vida de relacionamento com Ele e tornando esse conhecimento de teologia em prática. É isso aí. Então, se você ainda não nos conhece por completo, nós temos nosso site, dogrego.com. Você pode acessar, ouvir os nossos vídeos, estão lá também, os podcasts. Você pode entrar na nossa fanpage, facebook.com/dogrego. Nós temos lá também todas as postagens referentes a vídeos e os nossos episódios aqui.
E você pode também estar mandando um e-mail para podcast@dogrego.com, onde a gente vai estar respondendo suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. Tá? É o maior prazer que a gente faz isso, então pode se interagir com a gente está disposto. Tem os comentários aqui embaixo do próprio YouTube e os comentários lá no site também dos podcasts. Então fique à vontade, dê a sua opinião, interaja com a gente, porque pra gente vai ser um prazer falar com vocês. É verdade. Beleza? Beleza. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Um abraço. Deus abençoe.